As urnas agora, nada funciona no Brasil. Não, os caras não conseguem nem segurar os presos dentro da cadeia de segurança máxima. Mas a urna não. A urna é a única coisa que o Estado brasileiro faz que é, sem sombra de dúvida nenhuma, perfeita de todos os sentidos, não tem nenhuma vulnerabilidade e não carece de nenhum aprimoramento. Calma. Olha só, vamos com calma. Primeira coisa, não tem nenhum problema na urna e coisa e tal. Não existe isso, cara. Nenhum sistema é perfeito, não existe sistema perfeito. A questão não é só que não é só que é imperfeito, é ruim. Não é. É melhor. Tem outras alternativas bem melhores. Qual que é a alternativa melhor? Bom, primeiro, você pode fazer igual Taiwan faz. Você confia nas eleições de Taiwan? Olha, a questão toda de Taiwan é o seguinte, é um país pequeno, é menor do que a população de São Paulo, é menor que o Rio de Janeiro, Taiwan, a área, né? Eu não sei a área direito. É uma ilha, né? É bem pequenininha. Mas eles têm 40 milhões de pessoas. Exatamente. E não tem um histórico de fraude em papel. O Brasil, o sistema eleitoral de todos os países do mundo, ele evoluiu seguindo a história de fraudes daquele país. Onde tem mais fraude, o pessoal vai lá e tenta corrigir. Por que o Brasil migrou para a urna eletrônica? Porque tinha fraude pra caramba com voto impresso. Com voto impresso, não, voto tradicional, com voto escrito. Taiwan não tem esse problema. Taiwan é uma população menor, é um nível de escolaridade mais alto. Mas você viu a forma com que eles... É porque não é eles só... pegam um papel, contam assim, gritam, né? Primeiro que todo voto... Você viu o início da apuração. Você não viu o final da apuração. Você não viu toda a apuração. Não vi. Pois é. O que aconteceu na apuração aqui no Brasil quando era apuração assim? No início, era tudo bonitinho, não? O pessoal lá cantando os votos, marcando, lindinho, igual Taiwan, igualzinho. Uhum. Aí chegava 2 horas da manhã, todo mundo foi dormir, ficava o pessoal contando o voto ali, aí, meu amigo, o cara contava o voto para quem quisesse, não tinha mais ninguém ali. Mas isso é fraude pra caramba. Isso é porque não tem... Então, é isso que eu tô falando. Em Taiwan, tem toda aquela organização, tudo é filmado, transmitido online, entendeu? Então, se você quiser fraudar, tipo, as pessoas vão lá nas escolas, lá nos centros de votação, elas depositam na urna, a urna nunca sai de lá, entendeu? Lá mesmo, tudo sendo filmado, depois que todo mundo votou, os caras abrem a urna no mesmo lugar, vão tirando um por um, contando com policiais, a volta aberto para as pessoas. Então, existem melhores formas de fazer a eleição. Não é melhor. É o que eu estou falando para você. Isso é uma forma ideal, sei lá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para cidades grandes. Imagina fazer isso no interior do Maranhão, que o pessoal pode chegar com arma e roubar a tua a câmera vai ver, pô. Não, mas roubar fisicamente antes de chegar. A câmera vai ver. Não tem antes de chegar, porque a contagem é feita no mesmo local que a votação foi feita. Contagem é feita no mesmo local que a votação foi feita. Isso não procede, porque você tem muito mais lugar de votação do que de contagem. Tipicamente, eu não sei como é que é em Taiwan. Então, mas Taiwan assim, isso que eu tô te falando, Taiwan assim, ó. Os caras abrem a sala de votação, entendeu? O pessoal vai lá e vota. Depois, na mesma sala, os caras colocam a câmera tá lá. Os caras, quando fecha a votação, na mesma sala, a urna não sai de lá. Entendi. Não sai das câmeras nem um segundo. As pessoas abrem as urnas que acabou de ser e aí conta, entendeu? Então não tem como acontecer alguma coisa. É o que eu vou falar para vocês. É uma solução que é perfeita para um lugar como Taiwan. Aqui no Brasil, como é que implementaria isso? A primeira coisa, a população muito maior. As condições de você botar uma região mas dessa... Se funciona para 40 milhões, vai funcionar assim, 200 também, pô. 200 milhões funciona? É só ter o dobro de funcionários. Pois é, você começa a ter a questão de custo também. É muito mais complicado aqui no Brasil. Custo para votar votos? Olha só, voto em papel. Tem um outro problema aqui no Brasil, que é o seguinte, voto em carreira. Como é que funciona voto em carreira? Que aconteceu muito aqui. O cara que quer comprar voto, ele chama uma turma, sei lá, 20 pessoas que aceitaram vender o voto. Aí o primeiro vai lá na urna, pega a cédula, sai com a cédula vazia e joga um papel qualquer dentro da urna. Não tem como saber, porque se eu sai da urna com papel e joga ali, esse voto que ele traz para fora, o cara que agenciou os votos, vai lá e preenche como ele quer e fala para o segundo da fila, você agora vai depositar esse voto aqui e vai me trazer o voto em branco de lá. De forma que assim o cara consegue vender o voto e ter a garantia de que todo mundo votou nos candidatos que ele queria que votasse. Chama voto em carreira. Aconteceu no Brasil em muita quantidade, em qualquer lugar que tivesse voto impresso, ou voto manual. Então, ou seja, esse é um problema. É o que eu falo para você. Existe uma lógica por trás da escolha da urna eletrônica no Brasil. É a história
de fraude no Brasil. Todos os países são assim. Aqui nos Estados Unidos tem negócio de voto por e-mail. Né? Você já imaginou isso no Brasil, cara? O pessoal escreveu o negócio pelo correio. Mas aqui foi fraudado as eleições também, né? Ah, foi fraudado agora. É possível que agora mude. É o que eu tô falando para você. Todas as eleições, todos os países, o sistema eleitoral, ele é guiado pelas fraudes que aconteceram no passado. Mas, por exemplo, uma urna eletrônica que imprime um voto de comprovante que você não leva para casa, mas você deposita numa urna logo em sequência, para você ter os dois, a voto eletrônico e a comprovação física, para ter o comparativo. Isso é uma coisa que, por exemplo, tem no Paraguai, tem na Venezuela, inclusive. Na Alemanha. Na Alemanha e em qualquer outro país que use urna, eles têm isso aí. Não, só o Brasil faz assim, só eletronicamente. Não. Só eletronicamente tem em um monte de lugar. Mas você entende a vulnerabilidade de ser só eletrônico sem ter um comprovante físico? Para você o seguinte, olha só, a questão do voto impresso além do voto eletrônico. Tem um lado bom nisso daí, realmente, que é o lado de que as pessoas entendem isso mais fácil, elas conseguem perceber como que o voto é contado. Essa foi a decisão que teve a Suprema Corte da Alemanha, que decidiu que na Alemanha só pode ter urna desse jeito. Só pode ter urna eletrônica com impressão de papel. E você acha que eles são burros? Não, porque... Eles tomaram a decisão porque... Mas presta atenção. Por que eles tomaram essa decisão? Eles tomaram essa decisão porque o entendimento deles é que a eleição ela não precisa apenas ser justa e segura. Tem que parecer. Ela tem que parecer justa e segura. E nesse sentido, as nossas eleições parecem justas e seguras? Você pode fazer esse ponto, mas o ponto que eu quero fazer com você é o seguinte, isso diminui a segurança geral da urna. Por quê? Porque você passa a ter duas maneiras de fraudar a urna. Você pode fraudar o digital e você pode fraudar o papel. Mas a única coisa que vale a pena de fraudar é o que é contado no final das contas. Exato, mas você tem que contar as duas coisas, concorda? Não necessariamente. Você pode ter um padrão de contar só o eletrônico, porque é mais rápido, e se houver alguma suspeita, pode-se requerir uma contagem das... Mas eu acho que sim, o ideal era que se contasse as duas, porque aí você consegue ver. Se tiver alguma discrepância muito grande entre o resultado no papel e o resultado na urna, há de se abrir uma investigação para se entender qual foi o que aconteceu que causou esse resultado destoante entre as duas métricas. E ter esse comparativo, para mim, eu acho que aumenta muito a sensação de segurança nas urnas, porque se tá apenas no eletrônico, do jeito que é hoje em dia, você é obrigado a confiar no TSE. Não, você é obrigado a confiar num sistema que é testado, que tem todo um processo de teste. Mas o que adianta você testar? Você é programador, você trabalhou você entende como que é software, né? Entendo. Então você pode construir o software perfeito, abrir 3 meses antes e para todo mundo fazer o que quiser no software e falar, tá bom, tá bonito. Aí você muda o software e coloca, entendeu? Então... Não, mas tem um sistema de lacração. Só para deixar claro, eu trabalhei no TSE, tá? Acho que é importante deixar claro isso. Tudo bem. Eu sou consultor de segurança da informação, fui durante muito tempo na minha vida, inclusive fiz trabalhos para o TSE, fiz trabalho para tudo quanto é lugar do governo, você pode imaginar. Sabia que o Peter era agente secreto do TSE? Pronto, agente secreto da CIA confirmado. Confirmado. E do Mossad, não esqueça meu Mossad. O Mossad, por favor, meu dinheiro, quero meu dinheiro, que negócio é esse, pô? Sou agente do Mossad, da CIA, não recebo nada. Verdade, recebeu, Mas olha só, eu fiz trabalho de segurança para muitos bancos privados também, enfim, e lá no TSE eu tive muito contato com o pessoal lá, né? E aí como que é o pessoal lá do TSE? Conta pra mim. Olha, pessoalmente, eu acho uma coisa que é impressionante é o seguinte, eu sempre critico muito no meu canal é um canal anarcocapitalista, então eu falo que funcionário público, os caras só atrapalham. E realmente, via de regra, é tudo merda, principalmente equipe de desenvolvimento de software, o pessoal que trabalha na empresa pública, tipicamente é muito ruim as equipes de desenvolvimento. É muito cheio de furo, os softwares é muito cheio de problema. Mas faz o software perfeito da urna, né? Não, a equipe do TSE é muito melhor que a média. Entendi. É muito melhor que a média mesmo. Até porque tem muita gente que lá que vai motivada pela coisa em si, né? Você está trabalhando para fazer a democracia no Brasil. É uma coisa que motiva, poxa. Não, lógico que sim, cara. Você está trabalhando para fazer a coisa certa. No Brasil ninguém é motivado por isso não, cara. Ô, Monarca, você tá levando muito pouco a sério o pessoal. O brasileiro... Não, olha só. E assim, competência técnica... A gente vê o resultado. Se eles estivessem levando a sério, a gente não tinha essa palhaçada que é o governo, né? Não, peraí. Qual parte da palhaçada que você está falando? Todo governo, o governo inteiro é uma grande palhaçada do Brasil. Né? Não, todo governo no mundo inteiro é uma grande palhaçada. Todo governo é inútil, não serve para nada e só serve para roubar o nosso dinheiro. Mas em termos de capacidade técnica, eu vou te falar um negócio. A equipe do TSE da Receita Federal. São as duas equipes que eu encontrei no governo que esse pessoal não deixa dever para
Bradesco... mas da Receita Federal, óbvio que vai ser os top de linha, né? E do TSE também. Entendi. O pessoal do TSE também é um pessoal muito capaz. Não duvido não, eu acredito em você. Pois é. São gente fina, você conversa com o pessoal. Pessoas honestas, ou tinha muita treta no Eu TSE? não cheguei a fazer muita amizade lá, mas assim, mas sempre foram muito respeitosos e coisa e tal. E outra coisa, bicho, eu não sei como é que é hoje, tá? Porque eu fiz esses trabalhos no TSE já tem mais de 10 anos isso. Mas na época que eu fiz, tinha gente de todo o espectro político. Não tinha só gente esquerda, tinha gente esquerda, de direita, de centro. Mas a média era o quê? Tinha narcocapitalista, tinha tudo lá dentro. Né? É? Então, no final das contas, ou seja, seria muito difícil se você convencer todo mundo. Vamos fazer um grande complosão aqui e fraudar a coisa toda. Mas você não precisa convencer todo mundo, né? Não é? Como não? Tem o pessoal que testa, tem o pessoal que faz, tem o pessoal que injeta, que insemina as urnas, tem o pessoal que faz um monte de coisa lá. Tem que estar todo mundo no esquema. Mas tipo, a contagem que a gente vê na TV e na internet, quando tá rolando as votações, é a contagem do servidor central, porque todos os votos eles saem das urnas e vai centralmente para um servidor do TSE. Uhum. Nisso, se eu fosse fraudar as urnas, eu fraudaria bem nesse momento, entendeu? Pois é, aí que você é o grande erro. Não tem como fraudar nesse momento porque é usada assinatura digital para conferência desses votos. A urna digital, ela assina digitalmente o boletim de urna, que é o resultado, e ao mesmo tempo ele é impresso. Então, Que é o boletim, né? Exatamente, boletim ele imprime o boletim. Você pode pegar esse que foi boletim... encontrado na rua, inclusive. Foram encontrados vários na rua porque são jogados fora, não tem problema, já computou. Mas o ponto importante Tem um problema sim, pô. Porque os boletins são justamente... Tipo, o boletim é a parte impressa... Porque, se, por exemplo, eu não sei nem porque os bolsonaristas não pensaram nisso. Porque se eu quisesse provar uma fraude nas urnas, o primeiro passo seria... A não ser que a fraude tenha sido muito bem feita. Era juntar todos os boletins de todas as urnas e fazer uma contagem manual e comparar com a informação que o TSE está mostrando. E você acha que isso não foi feito? Isso foi feito pelo Exército, foi o que o pessoal do Exército fez. Fez de milhares de urnas, contou todo o boletim de urna de todo mundo e fez isso. É por isso que eu digo que nessa perna final... Todas as urnas eles fizeram isso? Não fizeram de todas as urnas, mas fizeram de uma amostragem significativa. Mas tem que ser todas, pô. E olha só, que tem gente que faz, tem. Eu vou te explicar por quê. A vida do presidente é difícil, mas a vida do cara que se candidata a deputado estadual, a deputado federal, é muito mais difícil. O cara soa a camisa... Que o presidente... Para ganhar os votos, sim, porque ele tem muito menos visibilidade para ganhar os votos. Então, meu amigo, o que tem. Cada deputado federal, cada deputado estadual, principalmente o pessoal que está concorrendo ali na beiradinha da coisa, sai fazendo contagem paralela, sai vendo esse negócio. E eu sei disso porque o pessoal reclama. Não, porque não sei o que é lá que teve uma discrepância, que aí você vai ver uma diferença, é um erro que teve em algum lugar ali, mas não tem nada. No final das contas, esse pessoal corre atrás de contar tudo quanto é voto que tem, ainda calcular coeficiente de partido, essas coisas todas. Eu não sei, Peter. Você conhece o professor Diego Aranha? O professor Diego Aranha desenvolveu um tempo atrás um programa que consistia justamente em um programa que você instalava no seu celular, aí você ia no boletim da sua urna, da sua sessão, e tirava foto, e aí o programa fazia contagem de todas as urnas de todo o Brasil, e fazia uma contagem paralela, e nunca encontrou nenhuma diferença entre os números da urna até a totalização. Então, ou seja, esse caminho não tem. Esse papo que o pessoal fala de quarto secreto, que tinha totalização, não sei o que lá, isso foi invenção do repórter lá da Globo que inventou esse Mas troço, só o fato de ser centralizada essa totalização já é algo que... Mas como é que você faz uma totalização não centralizada? A totalização tem que ser centralizada, pô. Não desse jeito, né, pô? Tipo, não virtualmente, assim, de todas as máquinas mandam para um IP secreto pro servidor. Primeiro que não é IP secreto, é uma linha direta, né? Exatamente. O TSE tem uma rede paralela no Brasil, né? Uma rede fora da internet normal, justamente por questão de segurança. E daí você manda para esses servidores. Eu não sei como é que é hoje, tá? Na época que eu trabalhei lá de novo, eles mandavam para o servidor do TRE, o TRE fazia a contagem ali, depois essa contagem, essa totalização do TRE ia para o TSE e fazia a totalização lá. Eu ouvi dizer que agora é tudo direto no TSE, mas eu não sei dizer como é que é. Mas de qualquer forma, que diferença faz? Eu não confio nesses caras, Você tem todos os boletins de urna. Você tem todos os boletins de urna. Então, tava na rua encontrados os boletins mas jogados uma vez que alguém tirou foto e comprovou que aquele negócio ali tá igual ao resultado final... Trata uma coisa que deveria ser ultra importante para a democracia?
Não, por que eles tratam desse jeito? Porque você tem o tempo que o pessoal fica ali, o boletim, depois aquela escola, aquele lugar que foi de votação, ele volta a ser uma escola, volta a ser um cartório, volta a ser alguma coisa, e aquele negócio ali virou, não tem mais necessidade, não tem mais utilidade. Guardaram isso aí, pô. Bom. É um documento importante da eleição, né? Eles não guardam. Se você não guardar, eles não guardam. Pois é, você vê como as eleições são feitas. Mas tem um negócio, olha só. E são 5 cópias do boletim de urna. Isso, vai para os partidos podem pedir, tal, vai para cartório, então assim, pode ter uma dessas cópias que estava no boletim ter sido jogada fora, mas você tem as outras cópias para fazer essa segurança. Sabe por que eu acho que foi fraude? É porque você vê a popularidade do Bolsonaro. Eu concordo. E você olha para a popularidade do Lula, que é inexistente praticamente, e não tem como. Eu concordo contigo. Não faz sentido. Inclusive o pessoal fala assim, mas tem a maioria silenciosa. Tem o pessoal que gosta do Bolsonaro gosta muito do Bolsonaro. Então vai lá na rua, fala, então você vê eles. O pessoal que gosta do Lula, mas não gosta tanto Quem assim que gosta do Lula? Votaram no Lula. Algumas pessoas votaram no Lula. E seria esse o pessoal... Algumas pessoas. Não... Esse pessoal... Ainda falou que não foi fraudado. Não, pô, peraí, pô. Olha, algumas pessoas, pelo menos, votaram no Lula. Votou no Lula. Não, olha só, mas é o que eu tô falando pra você. Imagina que essas pessoas, esses algumas pessoas, sejam um número muito grande. Eles só não são tão empolgados com o Lula do que são com o Bolsonaro. Beleza, esse é o argumento que eles fazem. Eu quero responder isso. Essa teoria da maioria silenciosa, isso existe já em muita eleição há muito tempo. No Brasil nunca aconteceu isso. No Brasil, sempre que teve o pessoal que ia pra rua e coisa e tal, o cara ganhava. Nunca teve esse papo de maioria silenciosa no Brasil. Pode ser que seja a primeira vez, né? O que eu acho que é pior nessa história não é isso, mas não é isso. A questão toda é que tem outras maneiras de você fraudar, muito mais simples e que o pessoal não prestou atenção. Compra de votos é uma delas. Nada me tira da cabeça que teve muito voto comprado no Nordeste. Vocês lembram que eles estavam fazendo uma força danada pro Lula ganhar no primeiro turno? Por que eles queriam tanto que o Lula ganhasse no primeiro turno, faziam tanta questão disso? Porque ia ser mais barato. Eles tiveram que comprar 2 vezes, tiveram que gastar o dobro da grana para comprar voto lá. E teve vários casos de... Não estou dizendo que foi só do Lula, não. Tá? Bolsonaro também deve ter tido gente comprando voto para Bolsonaro também. Isso aí tem gente comprando voto para tudo quanto é lado. Mas o que acontece? O Lula é mais fácil, por quê? Porque justamente é o pessoal mais simples, né, do interior, que é mais fácil de vender voto, né? Você vai comprar voto na cidade, o cara vai querer te vender por R$200 o voto. Pô, tu quebra, não consegue comprar voto na cidade. Onde é que tu consegue comprar voto? Nos cafundel do Judas lá, no pessoal... Mais humilde. Mais humilde que, pô, R$10 tu compra um voto, seu bobeado. R$10 e uma pinga, pronto, ganhou o voto, né? Se você pensar que você pagar R$50 por voto em 200 milhões de pessoas, né? Você tá pagando aí, sei lá, 1 bilhão de reais. Mas 1 bilhão de reais pra comprar uma presidência de um país tá barato até. Um fundão eleitoral ainda, né? Pô, só o fundão é 15, não sei quantos bilhões de reais que tá voltando, né? Então, você gastar 1 bilhão ali... Pois é. E tinha muita gente interessada que o Lula voltasse à presidência. Não, tinha. A maioria do sistema, né? Porque sabia que a torneirinha ia abrir, é por isso que a gente tá com um rombo de 250 bilhões de reais no orçamento público, né? Não é à toa que, de repente, a gente saiu de um superávit no Bolsonaro para um déficit enorme. Sim. O Lula tá pagando as pessoas que ajudaram a eleger ele. Exatamente por isso que eu tenho certeza que foi fraudado. Isso. Eu concordo contigo nisso. O que eu digo é, o pessoal tá atacando a urna, tá atacando a coisa errada. Pô. Não, beleza, que se foda a urna. O problema é, se você fica atacando a urna, qual que é o problema de você atacar a urna? São 2 coisas. Primeiro que você não tem como provar. Quando você não tem como provar... Sabe uma coisa que eu achei estranho? A forma com que a contagem foi computada estatisticamente no gráfico, entendeu? Uma linha progressiva e sempre no mesmo ritmo de contagem de voto, entendeu? É como se todo mundo no Brasil inteiro estivesse sempre votando no mesmo ritmo. Estatisticamente falando, isso é impossível. Não, e é mais estranho se você considerar que, à medida que você vai chegando perto do final, cada voto que entra, ele é proporcionalmente menor do que o voto que entrou no início, né? Um voto no início, ele faz uma diferença grande proporcionalmente. No final, faz uma diferença pequenininha e coisa e tal. Para continuar a linha indireta, quer dizer que o Lula teve cada vez mais votos à medida que foi chegando no final da eleição, né? Pois é. E aí você vê no governo estadual, você foi ver a eleição do Tarcísio contra outro cara lá, a contagem era assim, cara. Era uma hora o Tarcísio tava com mais votos, depois mudou, porque esse é o normal. Porque dependendo do bairro que tá sendo cotada a votação, é natural que naquele bairro tenha uma tendência para um candidato para outro. Então tem que se oscilar
quem tá na frente, quem tá atrás, pelo menos algumas vezes durante a votação, para ser alguma coisa que parece ser orgânico. Quando você tem um comportamento constante do começo até o fim, parece programado, entendeu? Olha só, tem dois problemas nisso daí. Ou seja, realmente eu concordo contigo que é estranho aquele gráfico. Mas o problema principal é o seguinte: primeiro que é o número de votos. Como você falou, se você pegar São Paulo, é diferente. Por quê? Porque São Paulo é menos que o Brasil. Estatisticamente, quanto mais votos você tem, mais você tende a uma linha uniforme, né? E segundo ponto, se você pegar aquele gráfico e expandir ele, você vai ver esse comportamento de subida e descida ali. Você só não vê porque, como é um gráfico grande, numa coisa pequena, parece linear. Se você expandir aquilo ali, você vê. Mas era muito diferente do governador, cara. Por quê? Porque é o tamanho do número de votos. É verdade. O número de votos. Você tem, estatisticamente, você tem mais. Agora, o que eu acho estranho... 30 milhões de pessoas. O que eu acho estranho é o seguinte, é o que eu falei para vocês. Cada voto que entra mais, ele é estatisticamente menos importante que os anteriores. Então, para continuar crescendo o Lula até o final, teria que cada vez mais ele ganhar mais votos. Ele teria que ter cada vez mais votos no final. E é verdade que existe uma tendência da esquerda estar nos rincões do Brasil, né, nos lugares mais afastados. Então, é natural que ele ganhe mais votos mesmo no final. Mas é uma coisa estranha, realmente. Eu concordo. Ficou estranho aquele gráfico. Não parece orgânico, né? O problema é o seguinte, no final das contas, isso não prova nada. O que você vai dizer? Mas igual o pessoal lembrando que, não, teve aldeia, teve urna que teve 100% dos votos pro Lula. Todo mundo votou no Lula. E aí? Fazer o quê? Como contestar isso? Como é que você vai contestar? É possível acontecer, né? É possível acontecer, exatamente. Então isso que eu falo, esse negócio de você ter gráficos diferentes ou ter números estranhos... É que você junta tudo isso, aliado a um contexto onde, primeiro, o STF está passando por cima do Congresso para impedir o voto impresso, que seria se adequar à Alemanha, por exemplo. Fora que você tem o TSE perseguindo... Olha o que eu falei para você, o voto impresso não aumenta a segurança. Não importa, para mim aumenta a credibilidade, entendeu? Tá, isso eu concordo, aumenta a credibilidade. E é importante, hoje em dia as urnas estão descredibilizadas, uma grande parte da população não acredita. Muita gente pensa como eu, Ancapso. Poucas, eu sei que tem muita gente que acredita nas urnas, como você, mas eu sinceramente acho que é uma minoria das pessoas que estão prestando atenção aí, cara, para ser sincero. Esse é exatamente o argumento da Suprema Corte Alemã. Que a urna, ela não tem que só parecer, não tem só ser segura, ela tem que parecer segura. A mulher de César não basta ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta. Eu concordo. Quanto mais essa é a questão. Mecanismos que dê confiança à transparência das urnas, por exemplo, a contagem de votos, ela tinha que ser uma contagem pública. Mas ela é uma contagem pública, os votos são todos, você pode fazer a contagem pelo boletim da urna, todo mundo sabe o valor de cada boletim de urna. Mas filmado, tinha que ser filmado, tinha que juntar esses boletins e fazer a contagem, entendeu? Tinha que ter, quanto mais coisas o Estado colocar para dar esse conforto para a sociedade de que ele está levando acesso ao processo eleitoral, melhor, pô. Isso tem um outro problema que eu vou falar para você, que é o seguinte, eleição não tem como ter contabilidade perfeita, porque você tem um dilema entre o sigilo do voto e a integridade. O sigilo e a integridade são impossíveis de você manter as duas coisas. Para pensar. Mas dá pra você pôr uma câmera em todos os lugares onde estão sendo contadas as coisas, pô. Mas é um computador, não tem um lugar, não tem um lugar onde é contagem. Mas é exatamente por isso que a gente precisa do voto impresso. Porque há de se haver uma contagem dos comprovantes que ficam dentro da sessão eleitoral e essa contagem deve ser feita através de uma transmissão online para as pessoas. Não é difícil fazer isso. E ia dar uma camada de confiança e segurança a mais para o sistema eleitoral. Eu tenho problemas com isso. Eu vou te explicar por quê. Imagina, eu vou contar um caso para você. Imagina a Dona Maria. Dona Maria trabalha para o seu José. Seu José é bolsonarista, Dona Maria é petista, mas ela trabalha para o seu José. Então, toda vez que o seu José pergunta para ela, né, seu Maria vai votar em quem? Ela fala, não, vou votar no Bolsonaro, lógico. Pô. Mas não vai ter ninguém vendo, Peter. Calma. Mas ninguém vai saber quem votou. Mas pelo começo da sua história, parece que você vai argumentar que é importante que as pessoas não saibam quem está votando em quem para que não haja pressão em cima das pessoas que possam... Não é isso. Aí o que acontece, né? Aí termina a votação e na sessão da Dona Maria, 100% das pessoas votaram no Lula. Aí o seu José vira para Dona Maria e fala, peraí, Dona Maria, olha só, você falou que ia votar no Bolsonaro, mas lá na sua sessão tá aqui, ó, 100% dos votos no Lula. Ou então outra coisa, tipo assim, Pô, mas isso é muito raro de acontecer, sessões que são 100%. Então vamos fazer um outro caso que é mais fácil de entender. O seu José é candidato. Falou pra Dona Maria, Dona, você vai votar em mim, né? Pô, sou patrão, pô, sou gente boa, coisa e tal. A Dona Maria, claro, vou votar no senhor, patrão. Porra nenhuma, ela não gosta do patrão, não.
Aí ela vai lá e vota em outro. Aí o patrão chega lá na sessão dela, o patrão é candidato a deputado estadual, sei lá. Ué, dona Maria, na sua sessão aqui, ó, não tem nenhum voto em mim. Você não votou em mim, coisa e tal. O que a dona Maria vai fazer? Ela vai falar. Ela deveria fazer isso. Ela deveria fazer isso, eu concordo. Mas a dona Maria gosta do emprego dela, não quer perder o emprego. O que ela fala? Ah, seu José, eu fui lá, eu digitei o seu número, mas apareceu a foto de um outro candidato lá e deu erro na urna. A urna deu erro. Ela desse migué. Né? Deu migué, né? Mas isso já pode acontecer no sistema atual. Isso vai acontecer no voto impresso também. Mas já é hoje em dia, mas não muda nada. É o que eu tô falando pra você. A dona Maria vai virar e vai falar, olha só, eu vim aqui, ó, mas tem o voto impresso. Mas eu digitei, ali apareceu outra coisa no voto impresso e votou em outra. Ou seja, você vai tá transferindo o problema. Transferindo o problema para outro ponto. Mas a questão do voto impresso não é acabar com esse problema. É só pra gente acabar com a desconfiança só do digital. Mas você não entendeu o que eu falei? Vai ter gente falando que o voto impresso foi fraudado. Sempre não vai ter gente vai criticando a votação. Mas a gente não faz as coisas Sempre pelo que as outras pessoas vão falar, entendeu? A gente faz pelo que é lógico. E é lógico que você ter duas formas de armazenamento dos votos, uma física e uma digital, para haver um comparativo, é o ideal, pô. Não é. É menos seguro. Por que é menos seguro? Porque você dá duas oportunidades do hacker ou de quem está fraudando a eleição. Que duas oportunidades? Você pode fraudar o digital, pode fraudar o eletrônico. O digital pode fraudar o impresso. Não, ele tem que fraudar os dois, se quiser. Não, porque se ele fraudar um e não fraudar o outro, é justamente para isso que serve ter as duas coisas. Nós estamos competindo. Porque aí você vê que nós somos candidatos a prefeito da cidade de Caxarimimim, de algum lugar aí. Beleza. Eu sei o lugar que você tem mais voto na cidade. Eu vou lá e consigo fraudar o voto impresso nessas urnas suas, consigo roubar uns votos impressos de lá. Aí vai dar diferente as urnas, vão anular essas urnas. As urnas que você tinha mais voto. Eu ganhei. Não é que anular, você vai investigar, porque em teoria toda a contagem e toda a votação foi feita vigiada por câmeras. Sim. E aí você vai pegar, teve nessa sessão aqui, tá tendo uma discrepância entre o voto impresso e o voto digital. Vamos analisar as câmeras para entender quando que isso ocorreu. Nenhuma câmera vai pegar o momento da votação. Não pode. Por que não pode? O sigilo do voto. Mas você pode colocar uma câmera de uma forma que não se vê o voto da pessoa, mas você vê ela votando. Tá. Mas aí você não resolveu o problema. Resolveu. Como é que vai saber se a pessoa votou em A ou B? Mas você vai ter a todo momento o controle do espaço de votação, e se você quiser fraudar o lacre da urna impressa, você vai ter que fazer isso através das câmeras te vendo. Mas é o que eu tô falando pra você. Agora você tem duas possibilidades de fraudar. Mas você vai ter que fraudar através das câmeras. Como que você vai fraudar num lugar onde tem câmera? Tá, mas você vai fraudar no lugar que tem câmera e Como? pronto. Como que você vai fraudar? Não então por que não tem esses problemas na Alemanha? Porque a Alemanha tem uma outra realidade. De novo, a Alemanha evoluiu para conter as... Não tô dizendo isso. Não conseguimos fazer de maneira alguma, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que o sistema eleitoral brasileiro evoluiu de acordo com as fraudes que foram vistas aqui, que o pessoal pegou. E é isso que eu falo para você, cara. Você tá vendo o negócio da urna eletrônica? Meu amigo, compra de voto, isso sempre teve no Brasil, ainda tem muito. Cara, é isso que me dá raiva, porque... Então, mas a gente não tem que melhorar o sistema, então? Temos que melhorar o sistema, mas a urna eletrônica não vai fazer nada, não vai mexer em nada. Então para melhorar o sistema de eleição, a urna não tem que passar por nenhuma mudança. O sistema do jeito que tá perfeito. Não disse isso. Tem coisas a melhorar na urna. O quê? Por exemplo? Olha, eu não posso dizer algumas coisas que eu acho que deveriam melhorar na urna, porque eu estaria revelando informações que... sabia que era agente da CIA. Sabia que era agente da CIA. Do Mossad também, do não Mossad, esquece. da CIA, do Mossad, isso. E da GUR. Dos temas só da KGB que eu acho que você não é, porque... Não, KGB eu não quero, mas da GUR eu sou. Da GUR da Ucrânia eu sou também. Tá Pode bom. anotar aí. Depois eu quero o salário desse pessoal todo aí. Vocês viram? Porque ele defende vocês pra caralho.